A você que está em algum lugar desse imenso estado do Mato Grosso, eu estou recebendo pela primeira vez o secretário adjunto da Receita Pública do estado de Mato Grosso, o senhor Último Almeida de Oliveira. Secretário, seja bem-vindo comigo pela primeira vez, Bom prazer dia, em Agnello. conhecê-lo. E o assunto é importantíssimo, nós vamos falar sobre a Operação Crédito Podre. Secretário, o que se apurou até aqui, desde que a Operação Crédito Podre se iniciou, no dia 7 de dezembro de 2017 e que teve a sua segunda fase agora no dia 3 de maio de 2018, que visa exatamente tirar de circulação, né? Eu poderia dizer assim, pessoas que estão praticando crime de sonegação, né? Emissão de notas fiscais frias, que gerou aí um prejuízo milionário para o estado de Mato Grosso. Milionário. Verdade, Agnello. Em dezembro de 2017 foi deflagrada a operação pela Polícia Delegacia Fazendária que ocorreram as prisões. Mas o processo de auditoria e investigação ele já vinha desde 2016, nós vínhamos trabalhando nisso. Em 2017 a gente entrou na parceria com a Delegacia Fazendária, onde houve a investigação criminal. Então, no levantamento da base de dados da Secretaria, a gente identificou esse grupo de empresas que estavam fazendo operações altíssimas com produto primário e não havia recolhimento do imposto. Então a gente começou a fazer essas auditorias. E aí detectamos essa célula, esse grupo de pessoas que constituíram essas empresas com o intuito único de fraudar o Estado, através da emissão de notas fiscais frias e geração de créditos inexistentes, porque não eram recolhidos ao cofre do Estado, e daí o nome da operação de crédito podre. O que chama a atenção, secretário, é que essas operações, elas até então atingem um público, que eu poderia dizer, importante, que ligado ao agronegócio, na área de grãos, e se estima aí numa transação neste período de algo em torno de 2 bilhões de reais. A estimativa é essa. A gente, pelo levantado a partir de 2016, a gente estima que nesses últimos 5 anos houve essa movimentação econômica em algo em torno de 2 bilhões de reais. Quanto deixou desse valor de entrar para os cofres do Estado? Então, nós temos a estimativa com base em 2017, que foi onde a gente assentou as investigações. Nós não fizemos o levantamento de constituição do crédito, porque precisávamos aguardar a operação de apreensão de documentação e até mesmo porque, como envolvia empresas de fachada, empresas fantasmas, então não tinha como a Fazenda constituir o crédito tributário em cima disso, porque eram empresas que não existiam, era um crédito que não teria retorno. Agora, depois da operação de dezembro, com o recolhimento de documentação e depoimentos, nós intensificamos as auditorias. Agora a Secretaria já está fazendo essas auditorias desse período todo. Os produtores rurais que negociaram com esse grupo criminoso, eles todos estão sendo notificados a comparecer na Secretaria para justificar a operação que ele fez. É evidente que muitos devem ter feito a operação legal porque o intuito deles era tirar o produto daqui fora do Estado sem pagar imposto. Esses produtores que estão sendo notificados e estão apresentando e comprovando as suas operações não tem problema. É evidente que aqueles que participaram da fraude vão ser identificados e de igual forma vão ser penalizados. Por quê? O intuito do Estado é penalizar aquele que se beneficiou da fraude. Então é evidente aquele que deixou de pagar o imposto. Aí esse pessoal, essas empresas, esses produtores estão sendo chamados à Secretaria de Fazenda agora. Na primeira fase, essas ações foram desencadeadas pela DEFAS, conforme o senhor disse, sob o comando do Dr. Silvio do Vale, que teve aí 16 mandatos de prisão preventiva, 34 de buscas e apreensão e 9 conduções coercitivas. Agora já nessa segunda fase, agora desencadeada nesta semana, dia 3 agora de maio, foram mais 9 mandatos de prisão nas cidades de Sorriso, Rondonópolis, Várzea Grande, Primavera do Leste, Campo Verde. Esses 9 mandatos de prisão são dessas pessoas que já foram citadas na primeira fase ou nós estamos diante de um novo cenário de novos empresários também envolvidos nesta rede criminosa? Bom, bem da verdade, nessa segunda fase a Fazenda não participou. Mas pelo que a gente levantou e tem trocado informação, todos os presos agora
são aqueles presos que tinham sido presos lá em dezembro Sim. e que haviam sido soltos. Sim. Então, como o processo agora o juiz decretou segredo de justiça sobre ele, então nós não temos acesso. Mas, assim, entendendo da operação, naquela primeira fase, a prisão foi uma prisão preventiva para quê? Para que a polícia pudesse recolher documentação, recolher prova e instruir o processo. Naquele momento era necessário prisão, foram feitas prisões e recolhida essa documentação. Nessas avaliações agora, provavelmente, a polícia fazendária detectou provas de crime, porque até então nós tínhamos aquela suspeita. Provavelmente deve ter detectado agora prova de crime, então foi solicitada novamente a prisão dessas pessoas, daquele mesmo grupo que estava preso lá atrás. Só para a gente entender, doutor Último, essa questão de como funcionava essa rede, né? Porque tem toda uma engenharia aí por trás disso aí. Aliás, até eu quero aproveitar e mostrar essa imagem para você aí, e eu queria que o senhor explicasse como é que funciona essa rede. Nós estamos vendo esse gráfico aí, doutor. Sim. Eu queria que o senhor explicasse como é que funcionava isso, porque provavelmente isso já vem há muito tempo sendo praticado aqui no estado de Mato Grosso. Eles tinham um modo operante diferente lá até 2015, que a gente detectou. E via sistema, a gente foi lá e bloqueou esse sistema para que não houvesse mais essa operação, que é o chamado PAC-RUC. Daí eles mudaram o modo de operação da fraude. Então está identificado como ocorria a fraude ali. Aquele que está lá em cima, aquela corretora de cereais, é organizada por esse grupo criminoso. Então o que eles faziam? Eles negociavam o produto, o milho, vamos colocar lá fora do estado, aí vinha aqui e procurava o produtor rural que tinha esse milho para tirar fora do estado. Só que o sistema do ICMS ele tem uma particularidade. É um imposto não cumulativo, então nas operações seguintes se credita do imposto que foi pago na operação anterior. Aí que acontece a fraude do crédito. Nessa operação, a venda do produtor rural, quando ele vende o produto a primeira vez, acontece a figura do diferimento do imposto. Então ele é postergado para ser pago na operação seguinte. Aí entra as empresas fraude. Eles constituem essas empresas de fachada dentro do estado. Então ele negociava o produto lá fora, ia lá no produtor, comprava e dizia assim: você entrega nessa empresa aqui para mim, que era a empresa dele já de fachada. Então não havia imposto nessa operação. Essa empresa já criada por ele já tinha uma segunda que era a empresa vendedora de nota. Essa aqui ia vender a nota. Então ele vendia esse produto para lá. Quando essa empresa transferia para a segunda empresa do grupo, ele já destacava o imposto, o ICMS, porque aí a operação era tributada. Mas ele destacava o imposto, mas não recolhia, não informava a Cefaz. Essa que recebeu essa nota, isso só transação de nota, que recebia a nota, ela fazia operação de venda para fora do estado, porque aí essa operação para fora do estado, ela é tributada ao ICMS em 12%. Como ele tinha recebido um crédito fraudulento podre lá de trás, quando ele dava saída, o crédito compensava, então dava zero. E aí ele pegava, emitia essa nota dele, mandava lá no produtor e mandava o caminhão, com a transportadora também fazendo parte do grupo, que saía com esse produto do estado sem pagar o imposto. Nós estamos falando aí de grãos, mas fica evidente que isso pode estar acontecendo também com outros produtos, né? E eu lhe pergunto, existe já uma linha de ação por parte da Receita do Estado na tentativa de identificar também prováveis outros crimes sendo praticados de sonegação do ICMS? Isso nós temos. Isso nos chama mais atenção porque isso aqui afeta diretamente a maior riqueza que o Estado tem. Na questão da parte de indústria e comércio é mais difícil porque a operação para fora do Estado é relativamente pequena e ela não tem essa figura da isenção. Mas nós temos os segmentos que são encarregados de fiscalização e monitoramento de toda essa área. Este principalmente nos chamou a atenção porque é como a gente diz, a riqueza do nosso Estado é oriunda do agro. A nossa vocação é do agronegócio. Para você ter uma ideia, Gnelo, da importância disso para nós, vamos colocar, o PIB do estado do Mato Grosso é de 120 bilhões em torno disso. 63 bilhões desse PIB nosso, ele é oriundo do agronegócio. 63, são 52% do PIB. Esse agronegócio, ele exporta, em torno de 86% das exportações do estado é feita por esse grupo.
Então, o que nos sobra uma parcela dessa riqueza para ser tributada? Porque a desoneração da exportação está na Lei Candir, então não há tributação. Esse restante de produto que sobra para a operação interna, onde é tributado, né, que é que o Estado pode arrecadar, está não sendo roubada. Quer dizer, sendo Mato Grosso essa está, atividade. ao meu ver, diante disso que ficou evidente através da operação Crédito Podre, Mato Grosso sofre duas vezes. Primeiro, com a questão da Lei Candir, que beneficia demais o agronegócio, né? Que deixa de pagar um imposto para o Estado e que faz com que grande parte desses recursos vão para fora e para o bolso dos grandes aqui do Estado. E depois essa operação Crédito Podre aí, que traz aí crime praticado contra a parte pequenininha que sobra para o Estado de CMS da área de grãos. Quer dizer, estamos roubando nessa perdendo área. duas vezes o Estado de Mato Grosso aí. A questão da Lei Candir ela prevê não só a desoneração, mas também prevê a compensação dos estados exportadores pela União, que é o que a gente tem brigado muito lá em Brasília. Inclusive o secretário Rogério está comandando uma comissão de secretários que está estudando um novo formato dessa compensação das exportações. Tem que avaliar isso. Terça-feira nós temos uma reunião em Brasília com a Frente Parlamentar da Agricultura lá na Câmara e na comissão mista onde está rodando o projeto. Para tentar corrigir essa situação. Para que o Estado, a União, recompense os estados, não havendo a tributação do agro, que o Estado seja recompensado. Para você ter uma ideia, nos estudos que nós temos lá, Mato Grosso deve deixar de arrecadar em torno de 5 bilhões ao ano. É muito com dinheiro. A desoneração. É dinheiro que poderia estar sendo investido nos municípios, é dinheiro que poderia estar sendo investido na infraestrutura de rodovias, de estradas, que recebe grande parte dessa carga que transita para cima e para baixo. Quer dizer, é muita coisa que poderia ser feita. E a União é responsável de ressarcir os estados. Mas ocorre que, para você ter uma ideia, a União ressarce os estados em torno de 3 bilhões e 900 para todos os estados. Mato Grosso recebe 400 milhões de reais. É um valor desonera 5 bilhões e a União nos remunera em 400. Isso quando recebe também, porque nós vimos aí ao longo desses anos, últimos anos aí, Mato Grosso lutando para receber aquilo que é direito através do FEX, que é o Fundo de Exportação. Exato. Nosso tempo já está bem avançado, doutor Último, mas eu agradeço muito a sua presença. Eu tenho certeza que essa intensificação, que é a fiscalização agora de uma forma mais acentuada por parte da Receita do Estado, vai obviamente ajudar e muito a trazer para dentro dos cofres públicos aquilo que estava saindo pelo ralo. Sem dúvida, o que a gente tem trabalhado muito a fazenda, a gente diz, a nossa matriz econômica é essa e digamos assim, exauriu a nossa base tributária. Então nós temos que agir em cima daqueles que estão fraudando o Estado. Certeza. Então a gente está indo atrás de quem está fraudando. E como eu digo, não é possível a gente deixar tirarem a riqueza do Estado do Mato Grosso. A riqueza é do Estado, não pode ser roubada dessa forma. E o pequeno comerciante não pode sofrer também com isso, porque este paga o imposto, né, enquanto que os grandes, né, e os grandes que deveriam também pagar estão aí numa situação muito mais confortável. Conversamos nessa manhã, já tarde, com o senhor Último Almeida de Oliveira, secretário adjunto da Receita Pública aqui do Estado de Mato Grosso. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Guilherme, pela oportunidade.